E aí, galerinha, aqui é o professor Pato de Matemática do curso Colégio Kelvin, ok, leque? E uma questãozinha da FUVEST 2018. Lembra que esse assunto logarítmico sempre presente aí na maioria dos nossos vestibulares. Então, estamos juntos. E aí, galerinha, vamos lá? Uma questãozinha então da FUVEST 2018, primeira fase, ok? Que diz o seguinte, que a função f é uma função cujo domínio são os reais, contradomínio também os reais, e uma função g, cujo domínio seriam os reais não negativos, e o contradomínio os reais. E elas são definidas por duas leis. A nossa função f de x, ela é meio vezes 5 elevado a x, e a função g de x, ela é o logaritmo de x na base 10, ok? Então, f e g. E ele pede o gráfico da função composta, olha lá, função composta é g bola f, ou g de f de x. Então ele quer saber qual é o gráfico, né, que representa a função composta g de f de x. Então vamos lá, galerinha, olha lá. Então, segundo enunciado, nós temos a função f, temos a função g, e eu quero o gráfico que representa a função g de f de x. Então vamos pensar um pouquinho, quem que é g de alguém? G de alguém é o logaritmo desse alguém na base 10. Ah, G do leque-leque é o logaritmo do leque-leque na base 10. Ficou fácil, né? Então vamos lá. Então quem é G de f de x? G de f de x é o logaritmo de f de x na base 10. Pato, mas quem é f de x? F de x é meio vezes 5 elevado a x. Então vamos trocá-la lá. Então ficaria logaritmo de meio vezes 5 elevado a x na base 10. Igual. E agora, galerinha, se lembra de propriedades de logaritmo que são extremamente importantes, né? A gente vai preparar um vídeo aí para vocês com todas as propriedades e formas bem claras e fáceis de vocês entenderem essas propriedades, ok? Então, vamos lá, vem comigo, olha lá. Não é uma multiplicação, não é uma multiplicação. Agora, lembra uma coisa, que para ajudar, né, a gente a pensar nos próximos vídeos, vamos pensar um pouquinho. Das operações, adição e multiplicação, qual você mais gosta? Pense em números que são muito grandes ou muito pequenos, né? Muito grandes ou muito pequenos. Você prefere somar números muito grandes, né? Ou muito pequenos, ou você prefere multiplicar? Eu acho que todo mundo concorda comigo que é muito mais fácil somar do que multiplicar, de modo geral, números que são muito grandes ou muito pequenos. Então, essa é a ideia do logaritmo. Foi por isso que ele foi criado. Legal? Então, vamos lá. Então, se aqui é um produto, ó, vamos transformar numa soma. Então, ficaria logaritmo de 5 elevado a x na base 10, mais logaritmo de meio na base 10. Tudo bem? Transformei então, ó, produto virou soma, né? Então ficou logaritmo de 5 elevado a x na base 10, mais logaritmo de meio na base 10. Bom, me ajuda. Eu posso dar um tapinha, então ficou o x multiplicando o logaritmo de 5 na base 10. E lembra que o meio eu posso transformá-lo em 2 a menos 1 na base 10. 2 a menos 1 na base 10. Então, como é que ficaria isso? Ó, ficaria logaritmo de 5 na base 10 vezes o nosso número x. Tudo bem? Observem que esse x aqui, ó, não tem nada a ver com esse nosso, tudo bem? Logaritmando. Então, é logaritmo de 5 na base 10 vezes o número x, ok? Então, lembre-se que isso é um númerozinho aí, vezes x, menos, por que menos? Porque eu vou dar um tapinha nesse menos 1, ó. Dou um tapinha nele, ele vai lá na frente multiplicando, então ficaria menos o logaritmo de 2 na base 10. E o aluno ficaria um pouco confuso na hora que ele olha isso aqui e fala, bom, o que significa isso? Que gráfico isso estaria representando? Vamos fazer uma associação de algo que você já conhece e você já viu muito, com certeza. Vamos lá? Já viu falar em função afim? Afim de quem? De mim? De você? Olha lá, função afim, vamos pensar, y é igual a x mais b. Já viu isso? Claro que viu. Muitas vezes? Muitas vezes. Perdi até a conta das vezes
que a gente já viu isso. Então vamos lá. Lembra que nessa função afim, claro, estou considerando A diferente de zero, que o A é chamado coeficiente o quê? Angular. Ele é quem multiplica o x, a variável x, né? De grau 1, olha lá. E lembra que o B que vem desacompanhado da variável x, o B é chamado coeficiente linear. Então, A, coeficiente angular, e B, coeficiente linear. E lembra que isso tem uma representação, né, geométrica, e todos nós sabemos que é uma reta. Então, legal. Olha lá, vamos fazer uma associação? Adivinha, galerinha, adivinha. Olha o meu A aqui. Olha o meu A aqui. Adivinha, adivinha, adivinha. Olha o meu B aqui. Ou seja, AX, tudo bem? Mais B. Olha lá. AX mais B. Ou seja, isso é uma reta. Ela é uma reta. Coeficiente angular, um número positivo. Portanto, ela é uma reta que é crescente. E o meu coeficiente linear, ele é um número que é negativo. Olha lá, negativo. Tudo bem? Então, como é que seria esse nosso gráfico? Vamos fazer um esboço agora, um gráfico para vocês. Vamos nessa? Então, galerinha, olha lá. Então, nós descobrimos que o nosso A, que seria o nosso coeficiente angular, que é quem multiplica o nosso x, ele é um número que é positivo. Significa, então, que a nossa reta ela é crescente. E o nosso B, coeficiente, lembra? O nosso coeficiente linear, lembra que ele é um número que é negativo. Tudo bem? Ele é um número negativo. Então, como é que seria uma reta que é crescente, mas que tem coeficiente coeficiente linear negativo? Então, olha lá. Se ela é crescente, ela faz isso, ok? E se o coeficiente linear negativo, significa que ela cortaria o eixo das ordenadas em um ponto abaixo do eixo x. Então vamos lá, como é que ficaria o nosso gráfico então? Olha aí como seria mais ou menos o nosso gráfico. Ok? Então uma reta crescente, coeficiente angular positivo, e lembrando que o nosso coeficiente linear ele é negativo, ou seja, a nossa reta estaria cortando o eixo das ordenadas, como eu já disse, num ponto abaixo do eixo x. Valeu, galerinha!